A Ana é única, não é? Portanto, ela faz parte do movimento dos criadores, o designado movimento dos criadores dos anos 80, que existiu um pouco por toda a parte na Europa e que, em Portugal, ela é a precursora desse movimento. Tem o lado bom e tem o lado menos bom, não é? Ela enfrentou um país e uma cidade muito tradicionalista, muito fechada, com muito pouca informação do que é que se passava fora de portas, não é? Nós fomos os maiores importadores de moda em 75. Depois começou a haver problemas, pronto, com o Vasco Gonçalves, pronto, nós não podíamos estar a importar tanto, temos que começar a fazer em Portugal. Então eu comecei a trabalhar com os ingleses, um bocado ao contrário, comecei a fazer coisas para eles. Portanto, montes de designers, os quais normalmente eu importava, passei a trabalhar com eles e passei a fazer coisas para eles, a exportar, portanto. No fundo, a trabalhar com eles, e isso foi muito bom porque deu-me uma experiência enorme a nível de estilismo. Comecei a escolher tecidos, comecei a fazer em Portugal, abri uma pequena fábrica e comecei a fazer coisas cá para exportar para Londres. Quando a Ana Salazar se aventura a fazer a sua primeira marca, assumindo um nome, uma marca própria, que é a Harlow, ainda no final dos anos 70, 78, as primeiras peças são umas peças mais andrógenas, mais em que ela trabalha o oversize, em que muitas vezes reinterpreta, através desse oversize, modelos e tipologias masculinas. A Harlow, que vem de Jean Harlow, é muito giro isso, Ana, que é criar o seu próprio laboratório, tanto do ponto de vista do gosto, indo também ao encontro de clientes potenciais e de pessoas, digamos, daquela geração que gostariam de ter escolhas, peças que não existiam à venda em Lisboa e em Portugal, mas ao mesmo tempo fazer da sua própria loja da maçã o seu laboratório. Eu começo a apresentar a Harlow também na Filmoda. De facto, as pessoas ficavam doidas para ver aquele pequeno, não é um espetáculo, não é espetáculo, mas sim ali uma história que se arranjava. Já nos anos 80, sobretudo a partir de 84, a marca passa a ser Ana Salazar, o seu nome próprio e a sua assinatura. Continua a ser coleção Harlow, mas já está aqui muita coisa, de facto, que veio a ser coleção Ana Salazar. Pronto, a Cristina Vitorina, João Almocim, a minha filha novamente. Aqui já são fotos, portanto, dos desfiles. Ana Paula Reis, aqui era, portanto, a minha filha a desfilar com um rapaz que veio a ser marido dela. Conheci a Ana exatamente no momento em que estava a dar os primeiros passos como modelo, no ano de 1980. Estava a tirar o curso de modelo para então começar a trabalhar. A Ana faz parte do júri. Aquele foi o desfile mais difícil da minha vida. Falar dos grandes acontecimentos de moda, aquilo que eu me recordo era efetivamente a dimensão das assistências, ou seja, não eram assistências, aquilo eram acontecimentos de moda, estávamos a falar de multidões. Era a surpresa sempre relacionada com a música do desfile, que em geral era quase sempre música que ninguém tinha ouvido. Por vezes a música era mesmo bombástica. Não haviam fotógrafos, não haviam revistas, não havia nada. Os cabelos muitas vezes era eu que fazia, bem como até as maquiagens. Estes desfiles, pronto, antes da Moda Lisboa, tinha que se começar do zero. Ponto. Organizar tudo, arranjar espaço, manequins, passarela, luz, música, tudo. Portanto, logo aí era um grande evento, não é? Não só levava 3, 4 dias, porque nós não tínhamos estruturas, não é? Portanto, tínhamos que inventar na estufa fria, no Coliseu, nos sítios onde realizávamos esses acontecimentos de moda, que foram bastantes, que eram desfiles, não é? Eram acontecimentos de moda em que nós mostrámos a roupa que eu já nessa altura comecei a fazer.
mas era tipo enchentes e pessoas que queriam assistir, quase que se atropelavam umas às outras para conseguirem entrar e terem um lugar. O próprio público se vestia completamente como se fosse desfilar. Não se esqueça que os anos 80 são os anos absolutamente gloriosos do posar, da exuberância, do estilo, de tudo isso, não é? E então aí dá-se exatamente o apoio de toda essa situação, não é? Nós todos deste universo cruzámos no Bairro Alto, no final dos anos 80. Claro, nós tínhamos o nosso templo que nós íamos todos os dias praticamente, que era o Frágil, e jantar no Papa Sorda, por isso foi uma espécie mais do convívio, digamos. E obviamente que a Ana era a figura principal e a figura de proa neste universo da moda em Portugal. Tudo isto era também muito ligado à música, ligado a jantares e a festas. A Ana encabeça mesmo esse movimento. Estamos a falar dos tempos do Tramps e do Frágil. O papel do Manuel Reis também a congregar um leque de artistas fundamental. Há também, a meu ver, uma influência talvez indireta, mas que eu sinto muitas vezes na Ana Salazar, e que tem a ver com o seu núcleo de amigos e com as suas parcerias entre pares. Ou seja, a relação da Ana Salazar foi sempre muito forte também com as artes, com a música, com a arquitetura, e isso é evidente indiretamente no seu vestuário, nos seus acessórios. Para mim, de uma certa forma, também influi, porque é uma movida de Lisboa em que ela recebe essa influência, mas onde ela também é uma grande protagonista e que contribui muito para esses anos 80 que tanto se fala, não é, de transformação que ocorre numa Lisboa mais cosmopolita, mais mundana, mais urbana. Eu achei que era um ambiente muito extraordinário. Por exemplo, Fernanda Fragateiro chegou a desfilar para mim. Eu era muito amiga dela, a Deila David, Pedro Cabrita Reis, o Julião Sarmento, o Rui Chaves, tem até um livro dele. Pronto, nós éramos um grupo e é evidente que esse grupo fizemos até muitas coisas muito interessantes juntos. Nos primeiros anos de Ana Salazar, quem se vestia Ana Salazar na rua era apontada como uma vítima da moda. Mas, ao fim e ao cabo, essas vítimas da moda também eram importantes para ajudar a abrir mentes, começar a desbloquear aquilo que até então estava fechado. Os jornais diziam assim, pronto, aquela louca foi outra vez desfilar. Eu, durante anos, tenho sempre esse... Adjetivam-me sempre de louca, portanto, não há nada a fazer. E só por um bocado, de facto, quando eu vou para Paris e quando há realmente a internacionalização e que realmente as coisas tomam um ar mais sério, não é? Porque em Paris é que, de facto, começam a dizer que eu sou a pioneira. Pronto. A loja da Ana estava na Rue Turbigo, quase na esquina com a Etienne Marcel, onde estavam Ioggi, Comme des Garçons, mais à frente Gautier, Joseph, portanto, havia sempre muito público e muitas pessoas a girarem por ali, não é? Portanto, era um ponto importante e uma localização importante por isso mesmo, e que levou, de facto, a que fosse bastante conhecida. Portanto, a marca acabou também por vestir algumas atrizes francesas, saiu numa série de revistas. E aqui está a tal história, mesmo na capa, portanto, que falam aí exatamente, os novos tempos da moda. Que aqui em Portugal, os meus desfiles, as pessoas diziam, pronto, excêntricos, e com loucura, tipo, desceu à cidade, etc., e em França, quando eu chego, é une classique d'avant-garde, ou seja, uma clássica de vanguarda. Reconhecem-me bastante bem o meu trabalho, começo a ter muito bons ecos, começo a vender para mercados bastante
bons, como Nova Iorque, como Milão, como Tóquio, não é? Portanto, aí tudo começa a ser muito interessante e aí, pronto, as coisas começam a acalmar-se. Começam a pôr outro tipo de críticas, como dizendo que eu tenho um luxo austero nas minhas coleções, nunca de loucura. Há uma peça que é uma peça fetiche da Ana Salazar e que a nossa coleção aqui, felizmente, também apresenta algumas destas transformações que foram ocorrendo ao longo do tempo, que é o vestido. São sempre peças que enaltecem uma dimensão de mulher e um corpo de mulher sem o marcar, sem o acentuar, sem estar ligada a estereótipos quando se fala em sexualidade feminina. Muito pelo contrário, é uma feminilidade que muitas vezes é algo ingênua e até ameninada, em alguns casos, mas que depois vai ganhando ao longo do tempo uma maior maturidade e, portanto, a feminilidade de algumas das peças dos anos 90 são muito mais marcantes, são muito mais acentuadas, há uma sexualidade mais evidente, até na forma como se trabalha, como a Ana Salazar trabalhava as transparências, os cortes, o acentuar de alguns elementos. Não era toda a gente que compreendia a natureza do trabalho da Ana, não é? Porque não era uma ideia de roupa bonitinha, não é? De roupa como... Não era roupa, era cultura, era arte, era moda de autor, portanto, ia para lá disso. Tinha uma mensagem, tinha códigos, tinha uma série de coisas que o vestuário antes não tinha, era roupa, pronto. Com a golinha, tudo simétricozinho, tudo igualzinho. Portanto, não era isso. A roupa da Ana tinha uma carga diferente. Não é? Eu diria que há dois estilos marcantes. Um punk sofisticado que vai ganhando força ao longo da sua carreira, também por força de outras colaborações que vai fazendo com outros autores, com outros criadores, mas que é um punk que, por exemplo, é marcado pelo preto total, que é também uma marca muito característica da Ana Salazar, mas também pelo uso dos elementos metálicos, como as correntes, como os alfinetes, como os botões de metal, como as botas de cano alto com fivelas grossas. E depois, por outro lado, também uma linguagem que eu diria um pouco um neo-romantismo futurista, porque há sempre um lado romântico muito na forma como muitas vezes ela aborda determinadas tipologias de peças, que ao nível das técnicas, por exemplo, são muito marcantes os drapeados, os enviesados, os plissados, a maneira como ela vai, através destas técnicas e com os entrelaçados também, vai sobrepor e vai criar, vai começando a esculpir no corpo, que aliás a Ana não é uma pessoa de ter desenhado muito, ela vai fazer muitas das suas peças moldando sobre o manequim. Foi quando eu recebi esse prémio. Está a ver, prémio Carreira. Não sei se está aqui representado. Está esse prémio? Não pôs... Não. Essa foto com o John Malkovich é um grande amigo meu. Ele, aliás, gosta imenso de moda e eu já o conhecia porque ele chegou a desfilar para o Comme des Garçons. Era muito amiga do Gaultier e o Asdin Alaya também, que já morreu. Por acaso, o Gaultier é muito querido. Depois na televisão perguntaram assim, o que é que acha da moda em Portugal? E ele disse, bem, se todos eles forem tão bons como a Ana, bem, fiquei assim, muito vaidosa. Eu fui a primeira portuguesa a desfilar no calendário da Chambre Syndicale. Isto é importante, isto é em 89, e eu acho que até talvez tivesse desfilado de antes, de 87 até mais, exatamente. Eu até me lembro das manequins dessa época, não é? Tipo a Helena Christiansen e eles, pronto, essas top modas do momento, dizerem isto é fantástico porque podemos comprar e juntar as peças e ficam perfeitas, não é? Também houve uma proposta muito interessante, nós termos portanto, um corner na Galerie Lafayette. E depois optou-se por uma ideia antes de abrir uma loja
Portanto, só nós. Foi um projeto um bocado ambicioso quanto a mim. Não sei se há algum megalomanismo em termos de... Ou seja, um investimento que depois não se conseguiu concluir e que levou a que, pronto, houvesse depois todo aquele prejuízo.